Esse processo ele passou a funcionar nessas 12 obras agora praticamente esse ano, né? No final agora desse ano, que a gente vem implantando isso. Então isso leva tempo. Então a gente chama de um platô potencial latente. Isso gera uma barriga que é o vale da desilusão. Você imagina, por exemplo, a gente quer fazer dieta, né? Todo mundo aí sonha, pô, preciso emagrecer, vou fazer dieta. E você fala assim, eu quero perder 10 quilos. Aí você estabelece uma meta. Ah, aí você chega lá, passa uma semana, passa 15 dias, você sobe na balança e você continua com o mesmo peso. Aquilo começa a te desestimular, porque você não vê resultado. Mas quer dizer que esse tempo, essas 2 semanas que você passou fazendo dieta, ou se exercitando, ou fazendo alguma coisa nesse sentido, foi um tempo perdido? Não foi um tempo perdido, isso está armazenado, está ali. Por isso que a gente chama de latência. Tá? Você só vai ver isso quando a gente vencer a linha, que é a linha limite. Quando isso acontecer, todo mundo vai enxergar o sucesso. É por isso que todo mundo olha para os vencedores e fala assim, caralho, aquele cara é foda. Aquele cara ali tem uma meta ousada e ele chegou lá e ele arrebentou, mas não sabe o que ele fez, a energia armazenada que ele guardou para ele passar por isso. A gente vem fazendo muito isso na litoral. A gente vem investindo muito nesse sentido. Se a gente olhar para aquela figura lá e olhar assim, ver lá o rompedor, é a mesma coisa você olhar um rompedor batendo uma pedra. Então ele vai lá e bate 100 vezes naquela pedra e ela nem se mexe. Na 100ª ela bate e quebra. Aí a pessoa fala lá, foi aquela martelada que quebrou a pedra. Não foi não, foi a 101 acumuladas. Essa é a energia de retenção que a gente fala. Tá? E a gente pode ter alguns princípios o seguinte, a gente pode definir uma empresa por metas. Ah, eu quero faturar 100 milhões a mais naquele ano. Eu quero faturar 200 milhões a mais naquele ano. E aí você começa um processo, você começa de fora para dentro. Você estabelece uma meta, tenta buscar o processo, e isso algum dia, quiçá, vai reverter dentro da sua identidade e dos seus valores. Tá? Só que é muito mais fácil se a seta for ao contrário. E a gente tem isso. E a gente tem isso muito dentro aqui. Como que a gente consegue fazer isso? Através de liderança, através de exemplo. Tá? Não adianta a gente cobrar que o cara chegue lá 7 horas e a gente chega todo dia às 11. Pô, a gente tem que ser o primeiro. Não adianta eu cobrar que ele fique até mais tarde, 5 horas da tarde eu largo a caneta e vou para casa. Eu tenho que ser o último assim. Isso é o exemplo. Eu tenho que estar junto. A gente estava aqui ontem organizando as coisas. Eu saí daqui não ter 11 horas da noite. Não quer dizer que eu queria estar ou não queria estar. Eu estou porque minha equipe está aqui, está fazendo, eu vou estar junto. E quando não estiver pronto, eu não vou embora. Isso é exemplo. Ou a gente faz junto, dá as mãos e resolve, ou então as coisas são perdidas com o tempo. E essa é a melhor forma de a gente mudar a construtora através de fortalecendo a sua identidade, os seus valores. Isso vai reverter em novos processos. Quando o Marco Aurélio chegou aqui e fez a fala dele de abertura, que ele fala que qualidade para ele é negociável, e às vezes a gente conversa e ele fala, pô, eu só vendi um iPhone, eu tenho que entregar um iPhone. Isso está na nossa cultura. Se a gente incendiar isso, ela vai reverter nos nossos processos. E ela vai gerar resultado que vai estar lá nas nossas metas. Tá? Através desses processos que a gente vem fazendo, a gente fez algumas coisas aqui dentro. Aí eu chego assim, vamos dominar as 10 conquistas que a gente fez, e a gente passeou por elas hoje aqui. Quais são elas? Assim, que eu acho que são coisas muito importantes. E estão ainda naquele vale da desilusão, né? Umas a gente já consegue enxergar, outras ainda não. Projetos. A gente tem hoje um setor de projetos na empresa. Eu não preciso mais fazer projeto de estrutura fora de casa. Eu não preciso mais fazer projeto de pavimento fora de casa. Eu consigo hoje receber um projeto do cliente e criticar, e falar para ele, achar um caminho para que seja bom, tanto para a litorânea como para o cliente. A relação só é boa quando é boa para as duas partes. Né? Não adianta se eu pegar ali, toda vez eu só ganho, uma hora que o cliente vai olhar para mim e falar assim, pô, esse cara não é bom para mim. Agora, quando eu dou solução para ele e ainda consigo ganhar dinheiro, pô, essa é a minha relação, todo mundo está ganhando. Agora, como que eu consigo fazer isso? Com gente qualificada, com treinamento, achamos as pessoas certas, e hoje a gente consegue criticar projeto dessa forma. Há 2 anos atrás a gente não conseguia. Hoje a gente consegue enxergar esse tipo de resultado. Tá?
TP e RH que eu chamo, né? Pô, a minha maior batalha quando eu cheguei aqui era isso. Eu tinha, assim, problemas enormes. Eu chegava em reunião com os gerentes, todo mundo reclamando. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, uma batalha de cada vez. Esse assunto não está em pauta. Vamos discutir o projeto. Mas, assim, sem isso a gente não consegue fazer as obras. Tem uma frase que eu botei ali, né? Contrate pessoas tão boas ou melhores que você e tem uma organização de gigantes. Essa frase eu achei, mas depois que o Marco Aurélio, que eu estava na sala dele, ele olhou para mim e falou assim: ah, Paulo, a minha função é contratar alguém melhor do que eu para fazer essa atividade e fazer isso que eu faço. Ele já deve ter falado isso para você também, né? Então, é isso. E é essa frase aí: contrate pessoas tão boas ou melhores que você e tenha uma organização gigante. A gente está vivendo isso aqui hoje. Ele está dando a oportunidade para que a gente faça isso. E não adianta ele dar a oportunidade e a gente não dar a oportunidade para as pessoas que a gente contrata. A gente tem que fazer isso do mesmo jeito, tá? Equipamentos. A gente passeou um pouco sobre equipamentos aqui também, mas foi fundamental para mim a descentralização de equipamentos. Era uma guerra. Tirava equipamentos da minha sopa, se tirava e eu reclamava e voltava, não sei o quê. Mas depois que descentralizou, a gente conseguiu fazer um processo novo de medição, a gente conseguiu fazer apropriação nova, conseguimos ter parâmetros de equipamento, horas trabalhadas ou não, conseguimos ter níveis de consumo de combustível, coisas que a gente não estava observando, porque o processo era centralizado. Quando descentralizou, cada obra começou a fazer um pouco diferente, a gente foi juntando o que tinha de bom a cada um. Marco Aurélio sentou um dia lá, resolveu bancar essa situação e brigar nesse assunto, conseguimos formatar um modelo para pagamento de equipamentos. E o outro foi o que ele sempre falou, que foi o monitoramento. Na primeira vez que a gente conseguiu colocar gente para fazer os rastreadores nas gerências, hoje eu tenho um por gerência, que só toma conta dos equipamentos de cada gerência. O Felipe, na primeira semana, botou 4 caminhões produtivos. Isso é R$700 mil no ano, na primeira raquetada. Isso é do sangue, é resultado na hora. E a gente não ia conseguir ver isso se a gente não tivesse observado esse tipo de ferramenta. Uma forma simples, tá? Que a gente conseguiu começar a olhar. Na segunda semana, se eu não me engano, a Elisângela, no MBA dela, olhou, abriu o rastreador e vendo os equipamentos trabalhando no final de semana. Ou seja, a obra estava parada com o equipamento de trabalho. Então a gente começou a ver uma série de coisas que estavam acontecendo através de o Gerson disponibilizar algumas horas e treinar o meu pessoal. Então isso para a gente foi muito fundamental. São coisas que estavam lá na barriga, que a gente chama lá, no Vale da Desilusão. Algumas a gente já consegue ver, outras ainda não. Márcio passou aqui, passou pelo RP, né, Márcio? Que a gente está lá fazendo a implantação lá há 14 meses. E ontem eu estava conversando com o Júnior ali no fundo da sala também. O Júnior, depois que montou a apresentação dele, falou: pô, a gente já fez tanta coisa, né? Eu falei: você vai conseguir ver agora. Porque ele estava vivendo lá no Vale da Desilusão. Até o momento ele não conseguia ver ainda para onde que isso ia, o que isso ia reverter. E a gente agora está nesse momento. Essa necessidade surgiu porque chegava lá toda semana praticamente. O Fernando, eu ia lá falar: Fernando, se achar coisa, pedir, temos que pagar isso, temos que pagar aquilo. Só que chegava para minha nota fiscal para assinar. Mas como é que foi feita a compra? Um dia eu fui numa obra em Itaboraí, a gente vai rodar a obra, está rodando. Chego lá, o projeto está lá dentro do container, você olha o container, chefe, mas tem um probleminha aqui. Eu falei: qual que é o probleminha? Não, a gente não tem meio fios cruzados, só tem 800 metros na planilha. Eu falei: legal, e aí, vocês estão fazendo? Então, mas são quantos? Não, são 8 quilômetros. Você falou: probleminha, quem está pagando a conta dos 800 para 8 quilômetros? Foi aí que a gente sentiu a necessidade, vendo essas coisas, eu preciso de um sistema integrado. Essas pessoas não podem fazer uma atividade porque eu não tenho receita. A não ser que eu entenda que aquilo eu não tenho receita nesse momento, isso vai me gerar um aditivo contratual. Então agora a gente passou a ter ferramentas de gestão, onde a gente consegue acompanhar cada atividade e a gente pode tomar decisão de forma assertiva. E isso a gente não estava conseguindo fazer, tá? Mas isso começou a nascer 14 meses atrás. Isso não nasceu hoje, a gente chega aqui. O Bruno falou também: a gente vai começar isso porque daqui 6 meses a gente começa a fazer, que são a cobrança dos nossos passivos, né? Ele está certo. Isso não acontece de uma hora para outra. É um processo de construção. Ele vai formatar o modelo das cartas, formatar o modelo das planilhas, e a gente vai começar a produzir esse máximo. Mas assim, a gente não faz isso de uma hora para outra. A gente tem que começar.
Muitas vezes as pessoas falam assim, eu não sei fazer isso. Mas sabe qual que é o problema quando a gente fala não sei fazer isso? É que a gente deixa de começar. Eu não sabia fazer um monte de coisa aqui. Eu só comecei. E durante o processo de construção, a gente começa a descobrir o caminho. A gente começa a achar pessoas chaves, pessoas importantes, pessoas que sabem daquele assunto mais do que você, e você pede ajuda, pô. E aí você começa a construir o que você precisa. Planejamento. Eu cheguei na litorânea para fazer planejamento. Não sei se o Marco lembra, mas ele me contratou para isso. Ele falou, não, Paulo, eu preciso que a gente faça planejamento daquelas obras ali da parque. Me cobrava muito isso. Só que tudo tem teu momento e a tua hora. Existe o processo de construção. Eu prometo para você que em 2025, chefe, a gente vai ter planejamento. Mas há 2 anos atrás, quando você me contratou, a gente não tinha condição. A gente tinha que trocar a roda do carro rodando, tinha que entregar as obras, a gente era cliente cobrando, era uma série de mal-estar em todo lugar. O cliente me cobrava e falava, você só está atrasado. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, eu falei, eu não sabia se você estava. A gente precisou construir uma equipe, a gente precisou conhecer os contratos, a gente precisou começar a controlar as obras. Hoje o cliente me liga e fala assim, a sua obra está atrasada. Eu falei assim, mas a culpa não é minha. Você nasceu com um projeto errado, o projeto tem erro de concepção, a gente teve problema aqui, hoje a gente tem tudo apropriado, tudo apontado. Então, assim, muda um pouco essa relação, né? Assim, a gente começa não é se defender, né? Mas assim, a colocar as responsabilidades de quem deve ser, de cada um. Treinamento. Hoje a gente tem uma sala de treinamento, falaram aqui também. Assim, hoje a gente tem treinamento de apropriadores, apontadores. A gente viu o pessoal do equipamento utilizando a sala para dar treinamento para os nossos motoristas, para os nossos operadores, né? Que isso também é uma coisa assim que é fundamental, gente. Treinamento é tudo. Assim, muita gente fica com medo de, vou treinar o funcionário. O Marco Aurélio não tem esse medo, ele paga MBA de um monte de gente aí, eu sei. E tem um monte de gente que eu não sei quem paga também. Então, assim, muita gente fica com medo de falar assim, mas eu vou treinar esse funcionário e depois ele vai embora, eu vou investir nele. Você vai ver, você treinar esse funcionário e ele ir embora é uma coisa. Agora, se você não treinar ele e ele permanecer na sua organização, você vai ver que o custo é muito maior. Então, o treinamento é fundamental. Nova identidade visual. O Fernandinho comprou a briga lá, a gente conversou, consegui apresentar ele para o pessoal, ele bancou isso, hoje a gente mudou nossa logo, a gente está fazendo o nosso folder, está finalizando agora, está ficando fantástico, a gente está colocando o site no ar, tá? Mas Paulo, o que muda? Muda tudo. Muda tudo. Eu consigo agora, outro dia, faz um tempo também, o Marco Aurélio falou, Paulo, entra em contato com esses caras aqui, uma empresa do Sul, bate um papo com ele, a gente quer fazer uma parceria e tal. A primeira coisa que ele pediu, Paulo, você tem um folder, você tem um modelo? Eu falei, eu corri na sala do Fernandinho, falei, Fernando, você tem? Eu falei, a gente tem esse aqui. Eu falei, esse não dá. E aí eu conversei com o Marco, não, traz os caras aqui, vamos conversar. Só que tem gente que quer olhar, quer ver, é uma parceria privada, ela abre um pouco outro tipo de mercado. O cara quer ver a tua potência, o que você tem capacidade para fazer? O que você consegue fazer? Qual que é a tua história? Hoje a gente vai conseguir contar. Tá? Hoje a gente vai conseguir mostrar. Hoje as pessoas vão identificar a gente, vão ver a nossa capacidade e vão falar assim, pô, esse cara pode ser meu parceiro. Esse cara é interessante ter do meu lado. Não que ele já não tenha uma história, ele não faça isso. Mas lembra que a gente falou que a gente precisa escalar? A gente não está falando em escala, em crescer? A gente precisa tornar isso de forma fácil. Jurídico, a gente passeou aqui também. Trouxemos o Bruno aí há pouco tempo. Aí o Bruno faz uma defesa para a gente do TCE aí, que eu falo para vocês assim, eu não vi nenhuma outra construtora fazer defesa igual. Eu li várias outras e eu não vi nenhuma construtora fazer uma defesa igual. Tá muito bem feito. A gente passou, outro dia o cliente chegou para mim e falou assim, a litorânea mudou. Eu falei, mas que sentido? Agora vocês estão falando que vão parar a obra? Eu falei, mas a gente mudou, a gente evoluiu. Hoje eu consigo conversar com você e falar que
Eu tenho que parar porque eu preciso receber, ou porque esse projeto está com problema, ou porque você tem que fazer uma ratificação para mim. E a gente consegue hoje fazer uma administração contratual muito bem feita. A gente consegue registrar isso e colocar isso. É uma empresa hoje de grande porte, com vários clientes espalhados, e a gente tem que ter uma responsabilidade legal muito grande, porque uma coisa errada que acontecer, a gente pode ser finalizado em vários lugares, em vários municípios, não dá uma administração nenhuma. Então, assim, essa parte legal, ela tem que nos proteger. E a gente hoje está conseguindo fazer isso, no meu entendimento, com mais tempo. Vai melhorar muito, mas isso vai depender dele, a gente vai desenvolver a equipe dele, ele preparar a equipe dele para poder nos apoiar. Tá? Aí a reestruturação do laboratório passou mal também. Eu fiz parte disso aí, tá? Eu lembro que vocês ficam correndo lá, precisamos comprar esse equipamento, aquele equipamento, eu ia lá chorar lá no banco do governo e falou, ajuda os caras, a gente tem que comprar isso, a gente tem que fazer isso. Lógico, com muita justificativa. E depois, há pouco tempo atrás, a gente teve um problema que foi que eu tenho que fornecer agora todos os relatórios lá para poder medir, né? A respeito do pavimento, fazer fura a cada tantos metros. E aí, outro dia, me reclamaram e falaram assim, mas é muito relatório. Eu falei, queria que fosse o triplo. Eu quero dizer que minha receita está maior ainda, né? Então, quanto mais relatório vocês produzirem, mais dinheiro eu vou ganhar. Então, eu preciso que aumente a capacidade de vocês. Mas esse primeiro passo já foi muito importante. Inclusive, quando a gente sofreu um problema no concreto, eu pedi, foi aí que eu fiz uma interferência no laboratório, falei com a colega, falei, cara, eu preciso melhorar a qualidade, eu não posso ter esse tipo de trabalho. Não é nem só por causa do dinheiro, é por causa do nosso patrimônio antigo. O nome da litorânea é muito mais importante do que isso. O nome da litorânea é muito maior do que eu gastar 100 mil, 200, 300 mil a mais do que um retrabalho, tá? Isso pode ser o cliente olhar para mim e falar assim, cara, litorânea não é uma empresa de qualidade. Isso eu não vou aceitar, sabe por quê? Porque está lá nos valores que ele passou hoje aqui para a gente. A litorânea é uma empresa de qualidade. Então, para que eu faça isso, eu preciso de apoiar o laboratório, eu preciso ter um processo de qualidade, eu preciso fazer, medir e mensurar essas coisas para que isso não aconteça mais. O problema foi identificado? Foi identificado. Vamos resolver. Né? Esse que é o ponto. Acho que uma das melhores coisas que a gente faz é encarar o problema de frente e dar uma solução rápida. Quando a gente fica pensando muito com medo, mas isso vai dar isso vai dar aquilo, é a pior coisa, que ele só se multiplica. Vamos abrir a guarda, vamos sentar com o chefe e vamos falar assim, deu merda, a gente tem que resolver. E sempre que a gente faz isso, a gente é bem recebido. Quando a gente não faz isso, a gente puxa a nossa orelha. Então, assim, esse é o caminho. Segurança, saúde e meio ambiente. Né? Tá aí o Vitor que a gente trouxe agora há pouco tempo. Obrigado pela palestra hoje. E, de novo, a gente não quer escalar, gente. Eu não estou nem olhando pelo lado, não, estou olhando pelo lado da receita. A gente não quer aumentar a receita. A Petrobras é o cliente potencial. A gente não entra na Petrobras de outra forma, só pela porta da frente. Hoje está muito mais fácil entrar. Só que você não se mantém lá se você não tiver isso. A primeira coisa que você vai ler é o anexo G do edital. É desse tamanho. Está tudo lá. E se você não cumprir quesito a quesito, você vai ser multado, você vai ter que largar o contrato, e ainda depois você pode ser punido e não passa para mais licitação nenhuma. Então, assim, tem que se qualificar. Se a gente quer escalar, a gente tem que se qualificar. Essas são as 10 conquistas aí que a gente viu, né? Estão todas lá no nosso troféu. Algumas já romperam esse threshold, já romperam a linha, né? E outras a gente ainda está observando, a gente ainda está vendo. E eu falando que a 11ª conquista é essa reunião aqui, que eu não estava esperando que ela entrasse no nosso almoço. É a 11ª. É a primeira reunião de muitas que a gente pode ter. Né? Só depende da gente. Cada vez mais que a gente evoluir, se transformar e aumentar, a gente vai ter mais reuniões dessas maiores, melhores e assim seja. Né? Grandes coisas não são feitas por impulso, mas através de uma série de pequenos acumulados. São várias pequenas coisas que a gente viu aqui que vai gerar uma empresa de sucesso, que vai levar a gente para outro patamar. Não é uma grande, gente, hoje eu vou dar aquele grande salto. Isso não vai acontecer. Tá? Vamos se basear, vamos se planejar, vamos verificar tudo o que a gente precisa fazer, vamos melhorar 1% todo dia. Todo mundo que está sentado aí pode chegar e olhar e falar, o que eu faço dentro do meu processo?
Não espera seu líder chegar para você, ou seu chefe, seu líder chegar para você e falar assim: olha só, você tem que melhorar nisso. Você não precisa que isso aconteça. E vocês que acham assim: eu não estou sendo visto, está todo mundo sendo visto o tempo todo. Você pode fazer a sua parte pela litorânea, você pode melhorar 1%. Eu faço esse processo, eu coloco todo dia essa folha aqui, mas se eu botar ela desse lado, o meu processo vai ficar mais rápido? Ah, então você transforma isso, você muda isso para que isso aconteça. Estrutura gerencial. Marco Aurélio definiu o organograma. O que a gente tem que entender? A litorânea, no meu conceito, pelo que eu convivi com ele esse tempo, e com toda a diretoria da litorânea, não é eu sou, é eu estou. Eu estou aonde a litorânea precisa de mim no momento que ela precisa de mim. Eu não sou nada, eu estou aonde o Marco Aurélio fala que ele precisa da gente. Se ele precisa que a gente esteja em tal lugar, em tal posição, a gente vai estar lá. Hoje a gente tem o que acontece? A posição do organograma, o que ela faz com a gente? Ela nos ajuda a se comunicar, gente. A gente não tem que escalar a empresa, a gente não precisa todo o tempo procurar o líder maior, ou seja, quem são as pessoas responsáveis por cada setor. Vamos conversar entre a gente, vamos conversar, vamos nos comunicar. A gente tem a capacidade de conversar e decidir, a não ser que o problema fuja de nossas mãos e a gente consiga, na hora só, isso a gente tem que ir lá comunicar e procurar. A gente precisa de ajuda. Isso facilita a nossa comunicação. Tá? Obras entregues. Fiz um levantamento nesses últimos 3 anos aí de litorânea. A gente entregou 9 obras aí inauguradas em 2022, 10 em 2023 e 31 obras agora em 2024. Em 2024 não tinha final de semana, não tinha sábado domingo. Esquece. Eu estava todo dia atrás do Eduardo em algum lugar. Ou ele fazia uma pré-inauguração, ou ele fazia uma inauguração. Ou ele fazia um lançamento de obra, ou era sábado, domingo, todo dia que eram 3 obras. E ele saía em comitiva, né? Com aqueles carros na frente de batedor, tudo, e a gente tinha que chegar antes dele. Como que faz isso? Só faz. Tá? Às vezes eu ligava para o engenheiro meu e falava assim: mano, espera aí em tal lugar, avisa se o cara chegou, eu tô indo, tô chegando. E a gente estava lá em todos os lugares. A gente pegou obras nesse estado aí, ó. O pessoal saía, pisava na lama, o carro tá no transita, isso sai no Fantástico, isso sai não sei aonde. Essa obra está ali, ó. Está inaugurada. A nova Engenheiro Souza Filho. Hoje as pessoas saem, tem ciclovia, deu dignidade para a população, tem papel social. A gente faz nossa parte. A gente entrega com qualidade. Lembra quando o Marco Aurélio falou que é importante entregar? Tem que entregar. Tem que entregar. Cliente satisfeito. Eu corri muito atrás, todo final de semana, tá? E ia para um lado, ia para o outro, cortava, tá? Mas não é só aqui não. Isso é uma representação, né? Foi em vários outros municípios. Em vários outros municípios. A gente entregou obra em Magé, entregamos obra em Itaboraí, integramos obra em São Gonçalo, integramos obras em Nova Iguaçu, né? Entregamos um monte de obra lá em Nova Iguaçu. Tá? Então, assim, muita coisa realizada e satisfação. A gente era o maior contratado da prefeitura. A gente era o maior contratado da prefeitura. Isso mudou o cenário político no Rio de Janeiro. Todos vocês fizeram parte disso. Tá? Ninguém, a litorânea não é ninguém sem vocês. Sem o corpo dela. Essa é uma brincadeira de números de destaque, porque vocês já falaram números de tudo, né? Então, assim, mas só para vocês sentirem a capacidade, o poder de realização de vocês. Eu puxei, assim, nos 3 últimos anos, todo o movimento de terra da litorânea, tá? Bota fora, tudo. 4 milhões e 200 mil metros cúbicos, é o equivalente a 34 vezes o estado do Maracanã. Vocês movimentaram esse volume de terra nos últimos 3 anos. E sabe quem fez isso? Ah, foi um cara lá da obra. Foi não. Foi o cara lá do transporte que pegou aquele equipamento e entregou lá na frente do serviço. Aí você liga desesperado que o equipamento deu problema, o pessoal lá da mecânica vai correndo lá e bota aquele equipamento para funcionar, porque você tem prazo de entrega.
Aí a gente liga correndo lá para a Lu porque tem que pagar o boleto, porque se não pagar o boleto, aquele equipamento não é abastecido ou o fornecedor não deixa seus equipamentos, não paga o boleto. A gente liga correndo para o Leandro, porque o Leandro tem que comprar o material na especificação correta, porque senão a gente não consegue trabalhar lá na porta. Se a gente não entender que isso tudo aqui é uma engrenagem, está todo mundo de mão dada, e alguém soltar a mão, você vai soltar a mão, o processo não anda. A gente tem que entender que a gente tem que ajudar o próximo, a gente tem que ajudar a linha. Eu me boto como apoio, sempre vou ter assim, quem me conhece sabe. Eu faço o que eu tiver que fazer para que o cara lá da ponta ele produza. Porque é esse cara que bota o dinheiro aqui dentro do também. Tá? E ele precisa de cada um de vocês para fazer essa engrenagem girar. Porque se vocês não fizerem e não derem esse apoio, a gente não consegue fazer isso funcionar. Se eu pegar toda a rede de drenagem que a gente fez nos últimos 3 anos, eu ligo o Rio São Paulo. Eu tenho que botar tudo em fila, mas eu ligo o Rio São Paulo. Vocês têm noção da quantidade que é isso? É muita coisa. Se eu pegar toda a quantidade de pavimentação, lógico, definir uma caixa específica, 5 centímetros de espessura, menor, 5 centímetros de espessura, eu ligo Rio de Janeiro a Salvador. É muita coisa. Evolução, né? A empresa aí que a gente tem, a revista do ranking de engenharia 2024, a gente observar a receita da litorânea 2024, 2023 e 2022, tá? A receita, lógico que ela é feita ali, o que aparece na revista é a receita de 2022 para 2023. A receita de 2024 está ali 560 milhões, mas é com a data de 31/10, eu puxei ontem para 675. A gente bate 700 milhões esse ano, chefe. Se o Felipe, a Elisângela e o pessoal sair depois da reunião e começar a ligar para os órgãos, cobrando as medições, a Débora sair correndo para colocar todas as nossas medições lá no protocolo, André, ligar para todos os seus aí, a gente bate 700 milhões aí até o final do ano. Tenho certeza disso. Tá? E o que gerou lá no ranking? Hoje a gente é a segunda empresa do Rio de Janeiro em aumento percentual de faturamento. Tá? A gente é a 10ª na posição sudoeste, ou seja, tirando São Paulo, porque São Paulo é uma máquina, gente, não tem comparação. São Paulo é o motor do Brasil. E quando a gente entrar lá, se o nosso salto já foi grande, vai ser muito maior. Só que a gente tem que chegar no pé direito. A gente tem que se preparar. E a 57ª empresa de todo o cenário nacional em faturamento, hoje. Essa é a posição. Sabe quem fez isso? Não foi eu, não foi o André, não foi o Marcos Vinícius. Foi cada um de vocês, em cada movimento de trabalho todo dia. E falo mais para vocês, se vocês fizerem isso que eu estou falando, eu vou melhorar 1% todo dia, cada um de vocês, a gente vai ter muito mais resultado. Isso, é por isso que eu uso hoje a blusa aqui escrito litorânea. É orgulho. E é isso que vai transformar a gente. Eu fiz questão da palestra que a gente tivesse com a blusa escrito litorânea. Porque é o orgulho que eu tenho de trabalhar nessa empresa hoje. Eu tenho orgulho de carregar esse nome. E é isso que vai mudar a gente lá nos nossos princípios e valores, vai fazer a gente mudar os nossos processos e vai reverter os nossos resultados. Esse é o caminho. E quando a gente fala em cultura, né, assim, eu podia chegar assim, eu gosto de ler, e a gente vê várias frases, vê vários lugares. Eu podia buscar uma frase para a gente chegar aqui e colocar e falar assim, pô, essa frase é do cara, é do Bill Gates, sensacional. Nossa cultura está viva aqui dentro dos nossos funcionários. A gente vai apresentar depois um vídeo que vocês vão ver. Eu tive a oportunidade que eu ajudei a construir, a gente fez isso, e eu fui vendo a entrevista que foi feita com vários funcionários. E eu ouvi uma frase que o Luizinho falou, cara, que tá aí, é isso que a gente tem que fazer. Quando eu falo que a gente tem que tacar gasolina, é nesse tipo de sentimento, para que ele incendeie de uma vez só. Acredito que, se mantivermos o que há de melhor na nossa cultura e continuarmos nos adaptando, não há limite para onde podemos chegar. A cultura é isso que vocês viram aqui, que o Marco Aurélio pregou aqui desde o início. A gente só tem que botar, e ela está viva nos nossos funcionários. Ela está viva aqui, ela está presente, é só a gente pegar e incentivar isso para que os novos que estão chegando
Vai com essa vontade que esse cara tem até hoje, que começou lá 13 anos atrás. É 13, Luizinho? 14. Errei pronto. E agora eu queria passar o vídeo que a gente preparou especial, que esse vídeo ele vai falar o seguinte, ele conta um pouco da nossa história, ele mostra o passado e o futuro, ele vai mostrar, foi um pouco do que a gente conseguiu reproduzir do sentimento litorâneo, do espírito de servir, da vontade que a gente tem de prestar um serviço de qualidade. Tá? Espero que vocês gostem.